Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 14. O profeta Aías profetiza contra Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel. E vai a ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor Jeová disse ao profeta Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E aconteceu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do meu povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de tudo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor Jeová o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor Jeová, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, o que já está acontecendo. Também o Senhor Jeová ferirá Israel, como se agita a cana nas águas, arrancará a Israel
desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor à ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e voltou para Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Eles o sepultaram e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor Jeová, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. A morte de Jeroboão. Quanto a mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A apostasia de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor Jeová escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, e com os pecados que cometeram, aborreceram-no mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altares, estátuas e imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor Jeová tinha lançado da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sisaque ataca o reino de Judá. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor Jeová e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor Jeová, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. A morte de Roboão. Quanto ao mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Abias de Judá, capítulo 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai tinha sido perfeito para com o Senhor seu Deus.
Mas por amor de Davi, o Senhor Jeová lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto a mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é um bom rei em Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, a Acera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor Jeová todos os seus dias. E a casa do Senhor Jeová trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor Jeová e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã, a Bel-Bet-Maaca e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os atos de Asa e todo o seu poder, tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá?
porém no tempo da sua velhice padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, um mau rei em Israel. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Baasa, rei de Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu-o em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou-o, pois, Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor Jeová, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, fazendo Israel pecar, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel, quanto ao mais dos atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Profecia de Jeú contra Baasa. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor Jeová a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porque te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, mas tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que trarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, o que fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor Jeová pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor Jeová, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel
e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirsa. Entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor Jeová, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? O reinado de Zinri de 7 dias. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. E subiu Onri e todo o Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do seu Jeová, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? O reinado de Onri de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirsa reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor Jeová. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, o que fez e o poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe em Israel.
o reinado de Acabe em Israel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, após as suas portas, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num, repetindo: em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor Jeová, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. As profecias de Elias. As profecias de Elias, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez Elias conforme a palavra do Senhor Jeová, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor Jeová, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor Jeová dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor Jeová, que Elias falara, que Deus falara pelo ministério de Elias. Repetindo: da panela a farinha não se acabou, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor Jeová, que ele, o Senhor Jeová, falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E Elias disse: dá-me o teu filho. E Elias o tomou do seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor Jeová e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor Jeová e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então o entregou à sua mãe e disse: vê aqui que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor Jeová na tua boca é verdade. Elias apresenta-se a Acabe. Capítulo 18. E aconteceu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor Jeová veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor Jeová, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor Jeová, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias:
vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o Obadias, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse Elias: Eu sou. Vai e dize a teu senhor Acabe: Eis que Elias está aqui. Porém Obadias disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor Acabe não mandasse homens em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu senhor Acabe: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor Jeová te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor Jeová desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor Elias o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor Jeová? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor Jeová, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai, dize a teu senhor Acabe: eis que Elias está aqui. Ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com o rei Acabe, Elô anunciou, e foi Acabe encontrar-se com o profeta Elias. Elias e os profetas de Baal. E aconteceu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor Jeová e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então o rei Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então o profeta Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor Jeová, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros
e eles escolham para si um deles, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, lê esse Deus aqui com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor Jeová. E há de ser que o Deus, lê esse Deus aqui com D minúsculo, que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, lê esse Deus aqui com D minúsculo, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E aconteceu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Lê esse Deus aqui com D minúsculo. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E aconteceu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor Jeová, que estava quebrado, e Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor Jeová. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego. Ele encheu de água, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Aconteceu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Jeová, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração.
Então caiu o fogo do Senhor Jeová e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E o moço subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E aconteceu que a 7ª vez disse o moço: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E aconteceu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E o rei Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor Jeová estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.